Bom dia a todos. Hoje vamos ter esse nosso retiro mensal. Sempre é bom a gente ter esse momento de pausa, né, no meio das atividades que a gente tem, não fora, dessa vez em casa, mas é bom a gente ter esse momento de oração e de encontro com Deus, nosso Senhor. Então, tomara vocês aí onde estão, consigam se recolher, estar num lugar tranquilo da casa, talvez não está fazendo nenhuma atividade, não está aí cozinhando, lavando a louça enquanto escuta. Se bem que se não tem outra oportunidade, outra ocasião, excelente, nenhum problema. O título desse retiro, a gente quis colocar A Vida Após a Pandemia, que é uma coletânea de textos do Papa Francisco nessa época. Talvez alguma pessoa vendo esse título fale, beleza, agora o padre nos vai dar a receita de como a gente vai voltar às atividades depois. Não vou dar receita nenhuma. É simplesmente compartilhar com vocês algumas reflexões que o Papa Francisco, ao longo desses meses de pandemia, ele foi nos assinalando e apontando mais ou menos algumas coisas que a gente tem que ter atenção para poder refletir, para poder voltar às nossas atividades externas, que a gente não parou as nossas atividades em realidade, né? E imaginar ou lembrar, acho que para a gente ficou muito gravada aquela imagem do dia 27 de março, em que o Papa Francisco, naquele entardecer de inverno, chuvoso, frio, aquela Praça de São Pedro que costuma estar lotada, vazia, simplesmente o Papa, um crucifixo e Nossa Senhora, e as suas palavras. E quando ficou gravado no nosso coração aquele momento, como que nos trouxe esperança. E para o povo italiano, de verdade, trouxe muita esperança. Porque depois daquela bênção do Papa, daquela oração dele, os casos de coronavírus começaram a diminuir progressivamente e não voltaram a aumentar depois daquele momento. O nosso propósito nesse retiro, a gente vai tentar e buscar aproveitá-lo da melhor maneira e escutar essas reflexões que a gente vem para compartilhar com vocês. Como a gente dividiu esse retiro? Primeiro eu vou fazer essa meditação com vocês, depois a Kate vai dar uma segunda meditação, uma segunda reflexão, para que a gente possa orar diante de Deus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e interceda por nós nesse retiro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos fazer uma leitura do Santo Evangelho para que a gente possa nos colocar e fazer essa composição de lugar nessa reflexão. E vamos colocar para vocês uma imagem que retrata aquela passagem do Evangelho da tempestade acalmada. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na popa, dormindo, sobre um travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não? Eles ficaram penetrados de temor e cochichavam entre si. A quem o mar
salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês estão vendo aí na tela do seu celular, do seu computador, essa pintura de Rembrandt, que é a tempestade acalmada por Jesus no Mar da Galileia. E ela relata justamente essa passagem que acabamos de ver, que acabamos de ler. O que a Bíblia não diz sobre esse quadro, sobre essa tempestade, é algo que retrata esse quadro. Ali tem 13 apóstolos. E Jesus não tem 12. E por que tem 13 apóstolos? É porque entre os apóstolos, o pintor Rembrandt quis colocar a ele mesmo. Ele quis se colocar entre os apóstolos, ele quis se colocar naquela barca. Ele é aquele que está segurando a corda e ele tem uma camisa azul. E tem algo interessante, porque ele está olhando para frente. Todos estão ali assustados, estão envolvidos na cena, no que está acontecendo. E ele está segurando a corda e olhando como que para as pessoas que estão olhando para o quadro. E o que isso quer dizer? O que está querendo transmitir essa imagem? Quando alguém quer relatar algum testemunho ou uma experiência ao espectador, ele olha diretamente para ele. Como aqui, eu estou olhando para vocês, tem algumas pessoas que estão me ajudando no retiro, estão aqui na capela, eu também olho para elas. Então, quando você olha diretamente para uma pessoa, você quer transmitir algo a ela. E aqui o que ele fala, provavelmente essa pintura é um relato de um encontro espiritual de Rembrandt com nosso Senhor Jesus Cristo. É o seu encontro com ele. Num momento de tempestade, talvez na sua vida, talvez num momento de tribulação, e ele se coloca ali. Outro aspecto que é importante a gente ver é que o mastro simboliza a cruz de Cristo. Se você olha para o mastro, é o símbolo da cruz. Na capela de Magdala, onde o padre se encontra, também lá o altar é a barca de Pedro e a cruz é o mastro. E o que a gente percebe ali? Essa cruz, ela talvez quer cair não só sobre Cristo, mas também sobre esse pintor que está ali se retrata. Esse é o encontro com esse sacrifício de Cristo, com essa entrega dele a nós. Também é importante ver que a cabeça do pintor é a única que está na mesma linha da cabeça de Cristo. Isso simboliza mais ainda esse encontro espiritual dele com o Senhor. Esse encontro com esse Cristo misericordioso e bom. Esse encontro com Cristo no momento de tribulação, no momento de tormenta, no momento de tempestade da sua vida. E o que acontece? O que acontece ali? Jesus está no barco. Ele acorda e repreende o mar. Silêncio, cala-te. E ele pergunta depois para os apóstolos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Esse pintor como que se coloca ali porque ele escuta isso do Senhor quando tem esse momento de encontro espiritual com ele. Por que ter medo? Será que eu não tenho fé no Senhor? E tudo se acalma, ficam admirados e assustados com seu poder e dizem: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? E ali se faz essa calma. E novamente, Pedro mais uma vez suplica ao Senhor. Novamente no entardecer, dessa vez no dia 27 de março do ano de 2020, esse ano. Não Pedro, mas sim seu sucessor. Não na barquinha no Mar da Galileia, mas na barca da igreja, no Vaticano, na Praça de São Pedro. Francisco suplica ao Senhor pela salvação do seu povo. Senhor, não te importa que pereçamos? Ele nos pergunta isso. E exorta a todos aqueles que estamos nesse barco chicoteado pelas ondas dessa pandemia do coronavírus. Ele intercede, reza por nós, o Papa. A partir desse dia, o Papa Francisco, em diversas alocuções, em diversos momentos que ele teve que pronunciar algumas palavras, ele sempre se coloca no contexto da situação. E nesses discursos, nessas palavras, nessas cartas que o Papa escreveu, como que ele vai dando pistas, dando luzes, para que a gente entenda um pouco ou veja quais são os sinais dos tempos. Nos dá lições também de esperança e, ao mesmo tempo, nos coloca também algumas atitudes que a gente tem que fomentar no nosso coração durante esse período
durante essa nova retomada, coisas que talvez a gente não colocava muita atenção e que estiveram sempre presentes. Desculpe se alguma vez me repito, porque fui pegando dos textos em geral e ele queria ir colocando essas lições para a nossa reflexão. Não trato aqui de tirar conclusões, é simplesmente colocar alguns aspectos para que a gente pense e olhe para a nossa vida, olhemos para nós mesmos e como estamos em relação a isso. Algumas reflexões. Nos demos conta que andávamos pelo mundo sozinhos, diz o Papa naquela ocasião na Praça de São Pedro. Andávamos pelo mundo sozinhos, mas olhamos e não estamos sós no barco, mas junto com outros. E somente juntos conseguiremos sair dessa. Os apóstolos, cada um ali na sua circunstância, na sua situação, não conseguiria salvar aquele barco. Eles tiveram que acudir à ajuda de todos, e entre todos não conseguiram. Daí é que eles despertam Jesus e pedem ajuda. Se tivesse só, não conseguiria, mas como está que eles conseguem a situação. Vivemos o salve dos papas com a situação. Parece que ele dorme realmente nessa situação em qual a gente se encontra. Clamamos a ele e parece que não nos escuta. E por isso nos vem o medo. Muitas vezes a gente caminha por essa vida faltos de confiança. A gente não percebe, a gente quer um movimento tangível de ajuda, algo que a gente perceba de imediato. A gente não sabe esperar. E às vezes nos falta essa confiança em quem está do nosso lado. Nos falta essa confiança, sobretudo no Senhor, porque não o vemos e não vemos uma manifestação clara dele, onde ele está. Nos falta fé, pois não há pessoa que se importe mais de nós do que Cristo. E a gente não consegue perceber isso. O mundo de hoje coloca toda a confiança em si próprio. E é curioso, quando a gente coloca a nossa confiança em alicerces humanos, em coisas temporais ou materiais, quando tudo se desvanece e tudo se acaba, não sei, se eu coloco minha confiança no meu trabalho, se eu coloco a minha confiança em uma pessoa da minha família, talvez meu esposo ou na minha esposa, se eu coloco a minha confiança nos meus filhos que me dão alegria, se eu coloco minha confiança, não sei, na pessoa que me ajuda em tal coisa, quando isso desaparece, a gente fica sem chão, é como realmente um barco à deriva e chicoteado pela tormenta. Os apóstolos estão ali, pois, salva no Senhor, porque a gente vai perecer, a gente vai morrer aqui. Eles não se dão, e eles ali se dão conta que quem pode solucionar está ali no barco com eles e gritam: Senhor, nos ajude. A presença de Deus na nossa vida é constante e perene, porque a presença dele é eterna e porque Deus é amor. E o amor dele por nós é eterno, ele sempre vai estar do nosso lado, sempre vai nos ajudar, mesmo que a gente não perceba. Por isso, nosso alicerce, a nossa confiança tem que estar colocada no Senhor. Claro, ajuda e é importante a gente ter as seguranças humanas. Senão, Cristo não teria se feito homem para poder nos ensinar que isso também é necessário. Mas só que muito mais importante e essencial é a nossa confiança nele e olhar para ele. Confiar nessa providência divina. Essa semana, conversando com uma pessoa, ela dizia, não? Para que interessante nessa sincronia que tem nas coisas. E eu falando com ela, diga isso com um vocabulário cristão. Porque antes desses neologismos que a gente escuta hoje, a gente aprendeu algo diferente. Ela é a providência divina, né, padre? Isso, a providência divina. Mas com a sincronia, como se fosse, não sei, um relógio que dá corda para que a coisa funcione. Tem um Deus providente que olha para mim, para que quando a corda pare, ele consegue reativar e consegue me conduzir e consegue me levar. E não é um Deus simplesmente mecânico que deixa as coisas acontecer, é um Deus que olha para o meu atuar, ele me deixa livre para aquelas coisas que eu possa fazer, para que eu busque a felicidade, mas quando eu vou para outro caminho, ele está ali do lado para me amparar. E com a sua providência, ele transforma esse mal num bem. Num bem em que eu possa me sustentar, em que eu possa me alicerçar. Toda essa situação desmascarou as nossas vulnerabilidades e deixou a descoberto nossas falsas e supérfluas seguranças com que construímos nossos programas, nossos projetos, nossos hábitos e prioridades. A situação como nos desmascarou, como mostrou como nós somos vulneráveis, como nós não temos segurança, qualquer segurança humana que a gente tenha se pode desvanecer assim. E é mais,
é uma situação que colocou a todos vulneráveis, absolutamente todos, independente de classe social, independente de raça, independente de língua, é algo que devastou o mundo inteiro. Não sabemos se foi provocado ou não, provavelmente sim. Mas só que se a gente olha para essa circunstância, é como que dizer, quem é que pode, é o único capaz de amparar a humanidade inteira? Onde está posta a minha confiança? E também pergunto, onde é que está posta a minha felicidade? Em coisas humanas? Ou naquilo que me leva para a minha vida eterna, para a minha felicidade eterna? Outro aspecto que o Papa aqui coloca, avançamos a toda velocidade, nos sentindo fortes e capazes na avidez do lucro, o transtorno da pressa, e não despertamos ante guerras e injustiças que ocorrem pelo mundo e também no nosso próprio país. Quantas injustiças acontecem aqui? Ante o grito dos pobres e a natureza destruída. Tudo isso está acontecendo à nossa volta. E teve que acontecer uma pandemia para que arregalasse os nossos olhos e a gente pudesse se dar conta de tudo que está acontecendo aí fora. E pudéssemos ver como a gente vai no frenesi das coisas do dia a dia, às vezes com um objetivo muito pessoal e às vezes até egoísta, e a gente não olha o que acontece ao nosso redor e não olhamos para aquilo que acontece com a pessoa que está do nosso lado. O Papa diz assim, avançamos destemidos pensando que continuaríamos sempre saudáveis num mundo doente. Avançamos destemidos pensando que continuaríamos saudáveis num mundo doente. Agora, nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. A fé não é tanto acreditar que Cristo existe, mas, sobretudo, fiar-se dele. A fé não é tanto acreditar que Cristo existe, mas fiar-se dele, saber que ele está ali. O início da fé é reconhecer-se necessitado da salvação. O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Esse tempo de prova é um tempo de decisão também. O Papa diz de decidir e separar o que é necessário do que não é. Saber escolher, fazer uma eleição, mas para aquilo que é essencial. Reajustar a rota de vida rumo a Cristo e ao próximo. Nesse período tão misterioso, penso que todos vimos a morte muito de perto. Acho que todos nós tivemos algum medo de que a morte talvez chegasse até nós. Que a doença, em primeiro lugar, chegasse até nós e depois que pudesse chegar à morte. E quanto abala e desestrutura a pessoa isso. Mas a gente tem que olhar não tanto para a morte e esperar o fim dela, mas sim refletir sobre a necessidade, refletir sobre a vida. A morte, a reflexão sobre a morte leva necessariamente à reflexão sobre a vida. Porque se eu estou com medo de morrer, eu faço como é que eu faço para viver? Me vem isso de imediato. Mas só que a gente às vezes não faz o passo. Quando eu penso como eu faço para viver, eu tenho que pensar, mas como eu faço para viver eternamente? E para viver eternamente eu tenho que passar pela morte. Mas para poder passar pela morte e viver eternamente, eu tenho que estar unido a Deus. Eu tenho que ter uma vida de graça. Eu tenho que ter uma vida de fé transformada em obras. Eu tenho que ter uma vida com significado. Não uma vida vivida ao léu. Uma vida simplesmente olhando para si próprio. Mas uma vida que também olhe para os outros. Como vivo? E onde viver e como viverei quando tudo isso acabar? Vou viver igual como antes ou vou me transformar? Vou me deixar levar por essa conversão que Deus me convida. Ninguém se salva sozinho. Isso o Papa ele repete várias vezes nesse período. Vimos nesse período várias pessoas que estavam no anonimato, mas que sempre realizam um protagonismo enorme na sociedade. Não nas passarelas ou ante as câmeras, nem nas capas de revista ou nos jornais. Às vezes a nossa referência são essas pessoas famosas, mas não são elas as mais importantes. E aí foi que o Papa ele faz uma lista enorme nesse momento de pessoas, médicos, enfermeiros, pessoal da segurança, pessoal de limpeza, aqueles que preparam os alimentos, aqueles que cultivam os alimentos, aqueles que nos vendem esse alimento, enfim, há uma lista enorme. Não quero aqui enumerar, para que pensemos em quem realmente é essencial para mim. Quais são as pessoas que eu tenho como referência? Ou aquelas a quem eu ocupo e dedico o meu tempo? E aquelas que, às vezes, eu perco o tempo. Não é melhor investir meu tempo com as pessoas que se preocupam por mim? Aquelas pessoas que me fazem bem? Isso se a gente olha desde um lado egoísta, mas também olhar desde um lado cristão. Quem são as pessoas a quem eu quero fazer o bem? A quem eu quero ajudar?
Fazer o bem sem olhar a quem. Independente da pessoa. O médico que está lá no hospital não me escolheu me atender. Ele escolheu atender a todos, a quem viesse lá. O enfermeiro que está lá no hospital, a mesma coisa. O padre, o mesmo. Não escolhemos a quem. Deus é quem escolhe. Agora, a nossa atitude que tem que brotar no nosso coração é de fazer o bem. Quem são as pessoas que semeiam esperança e corresponsabilidade em lugar de medo, pânico e desesperança? É só ver os jornais. Você tem quantidade de gente que já não vê o jornal porque, em lugar de passar uma notícia de algo que aconteceu, ou inclusive algo que me leve a uma esperança de viver, manipula a informação, às vezes não dá a informação direito, dá uma metade. Você pensa que objetivo tem essas pessoas? É de semear o medo, como estão fazendo, ou de dizer uma verdade que me traga paz, que me traga esperança, ou que me alerte para a situação que sim é complicada e é difícil? Quais são as notícias, quais são as mensagens que eu quero dar? Ontem recebi um vídeo de uma criança e a emoção dela, e ao mesmo, não sei, é uma mistura de sentimentos da criança quando ela vê o pai em casa. O pai estava internado pelo coronavírus e a criança escutou tanta coisa que ela pensava que o pai ou tinha morrido ou estava para morrer, mas era uma mistura. Então, quando ele vê o pai dele, ele não acredita. Ele fala, pai, é você mesmo? Mãe, eu não sei se chorar ou não. Filho chora e o menino está lá. Quanto mal faz para uma criança e quanto mal faz para qualquer pessoa quando a gente não sabe comunicar a mensagem justa, uma mensagem que traga esperança, uma mensagem que traga paz, uma mensagem não maquiada, real, mas só que uma mensagem bendita para que caia no coração da pessoa com amor, porque você fala, não porque você tem um objetivo para com ela, mas porque você a ama e quer o bem dela, dessa pessoa. Quanto mudaria se o nosso pessoal de comunicação, se a nossa comunicação fosse assim? Não somos autossuficientes, sozinhos afundamos. Convidar a Cristo para que suba a nossa barca. Se eu tenho algum problema, alguma situação na qual me encontro agora, na minha família, no meu trabalho, a minha saúde, alguma pessoa próxima, convidar a Cristo. Olhar para a igreja, colocar as mãos sobre o altar e dizer, Senhor, aí te confio. Se conseguem a igreja, visitá-la e ir até lá e fisicamente, com todo o respeito que merece o altar, colocar a mão e dizer, Senhor, te confio, vem aqui comigo. Ou eu me subi a essa barca com Cristo. Porque esta é a força de Deus, fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais e nos dá esperança. Depois o Papa ele diz, e aqui essa é a conclusão dessas palavras que ele disse na Praça de São Pedro. Despertar e ativar a solidariedade e a esperança. Deixar reacender a esperança. E o Papa diz literalmente, temos uma âncora na sua cruz. Por ela fomos salvos. Temos um leme na sua cruz. Fomos resgatados. Temos uma esperança na sua cruz. Fomos curados e abraçados, para que nada e ninguém nos separe do seu amor redentor. Então, Cristo está conosco, Ele não nos abandona. E Ele se fez homem para nos dar esse testemunho, para dizer, eu estou aqui, não sou uma ideia etérea. Eu sou quem está contigo. Quem sofre te acompanha, quem está no caminho contigo. Tinha muitas coisas que queria dizer, algumas agora só vou mencionar, para que a gente possa passar a seguinte atividade. Na benção Urbi et Orbi da Páscoa, o Papa, naquele contexto da aparição de Jesus a Maria Madalena e as Santas Mulheres, ele diz assim, ele chamou que vivemos uma Páscoa de solidão. E aqui ele coloca e faz notar outras coisas. Pessoas que morreram sem serem acompanhadas no hospital e no seu funeral. Muitas vezes eu tive que fazer funerais assim, eu e a câmera. Pelo menos para dizer algumas palavras para as pessoas. Porque as pessoas não podiam ir nem sequer no hospital para poder ver o seu familiar que faleceu. Não podiam nem sequer ir até o próprio enterro. Ou se ia, era um familiar que ia até o hospital e máximo 10 pessoas para poder fazer o funeral. Mas só que o Papa diz, essa solidão, não é só agora por causa do coronavírus, quantos idosos estão sozinhos em casa? Ou típico, acho que todos têm aquela tia solteira, ou aquela tia que ficou viúva e não teve filhos, e está lá sozinha.
E às vezes a gente não se lembra dessas pessoas. Então, como essa situação do coronavírus nos fez despertar também para quantas pessoas vivem sós ou que estão sozinhas em casa, que é uma pessoa problemática, uma pessoa que dá trabalho e sabe que é melhor deixar lá para eu ter paz. Tá, mas essa pessoa está em paz, ela não precisa de mim. A carência de afeto autêntico, e aqui nós brasileiros sentimos muito isso, quanta falta faz dar um abraço aqui, vieram as pessoas para o retiro e deu vontade de dar um abraço para poder receber, e você não poder, você fica até sem jeito de como receber. Não sabe se aproximar, porque tem medo não sei, de que saia saliva e possa aproximar a pessoa, tem medo de abraçar, enfim. A gente está nessa carência, mas só que essa carência já existia. Quantas pessoas que eu conheço têm direção espiritual que falam, padre, meu pai não me abraça. Minha mãe olha para mim com desenho. E pessoas próximas, não estou dizendo de pessoa que vive longe, pessoas próximas. Carência de afeto, então solidão de afeto. A importância do sacramento, quanta falta nos fez. A Santa Missa, quanta falta me fez como padre ter vocês presentes nas celebrações? Quanta falta fez para muitas pessoas o receber o sacramento? Claro, os meios de comunicação excelentes, excepcionais, os ajudaram muito, mas não é suficiente o receber o corpo de Cristo que nos dá vida, receber o seu perdão, que alivia as nossas dores, que consola a nossa alma. Quantas mães que têm um filho recém-nascido querendo batizar e sem poder batizar. Ontem, uma pessoa estava me perguntando, padre, como eu faço para batizar o filho de um amigo que está no hospital e não conseguiu batizá-lo? Como é que ele pode fazer? A falta que não faz sacramento. Quantos casais esperando que se abra a igreja para poder subir ao altar e ali consagrar seu amor à pessoa amada? Quanta falta nos faz o sacramento? O que seríamos sem os sacramentos? Voltaríamos a um paganismo? Eu não lembro quem é que disse, quem falou, tirem a Deus e adorarão as bestas. E a gente vê muitas pessoas assim, já vivemos no mundo neopagão. Já vivemos no mundo neopagão. Pessoas que, sabe para que falta faz a igreja? Viva, seja feliz. E depois você vê a que essas pessoas se dedicam quando passam no desespero, quando passam por uma dificuldade grande. A quem recorre? Os protagonistas do anonimato, que já falei aqui, e vivíamos num mundo de indiferença. E aqui, e com isso, já vou indo para a conclusão. O Papa Francisco, ele de diversas, ele como que tem refrães, tem slogans que o Papa diz e ele recorda muito. Um deles é que vivemos num mundo de indiferença. Hoje em dia, eu gosto de repetir isso. As pessoas falam, temos que ser tolerantes. Só que, na verdade, a tolerância que o mundo prega não é a tolerância cristã. A tolerância cristã, o que é? É suportar com paciência o peso do meu irmão. Não é que eu me retiro, eu suporto com paciência. É como o Cirineu que carrega a cruz junto com Cristo. É como a esposa que carrega a cruz do marido junto com ele e o marido que carrega a cruz da esposa junto com ela. Os pais que carregam a cruz dos filhos, que estão ali juntos. Isso é tolerância. Suportar com paciência o peso do outro. E o que hoje se prega como tolerância, na verdade é indiferença. Isso é um pecado enorme. Enorme. É muito pior que você falar mal de uma pessoa e criticá-la. É dizer, para mim você não me importa. Não estou nem aí para você. E vivemos num mundo indiferente, que só olha para si. E o Papa alerta isso. Esse isolamento levou muitas pessoas a perceberem isso e a se solidarizarem verdadeiramente por aqueles que nada têm e vivem nas periferias das nossas cidades e nas periferias existenciais. Estamos aqui na Casa dos Jovens e do ECID, na Casa dos Jovens e do Adolescente do Reino Cristo. Eles receberam quantidade enorme de cestas básicas, de pessoas que doaram. Hoje estão aqui os jovens para poder distribuir para várias instituições. Quantas pessoas solidarizaram? Porque abriram os olhos. Quanto eu fui indiferente com meu irmão. E como é fácil fazer o bem. Não sejamos diferentes, façamos o bem. Fazer o bem sem olhar a quem. Finalizo com um texto do Papa que ele tinha muita coisa para falar para vocês. Mas mais importante que dizer tudo isso, refletir em tudo que o Papa Francisco nos alerta. Teremos um impacto como um só povo. E assim, a este e a muitos outros males que nos afligem. Ante a fome, a comida para todos. Mas por que há tantos que ainda morrem de fome no nosso próprio país? Ante as guerras de poder,
Ainda acompanharemos em silêncio? Só ver a política do nosso país, uma guerra de poder sem estar nem aí com as pessoas? Tem políticos bons, e esses são aqueles que a gente tem que defender e eleger. Mas e aqueles que fazem o mal? Para que estão lá? Para que eu coloquei lá? Ante a pobreza, estou disposto a ter um estilo de vida mais austero, a colaborar com a maior equidade na distribuição dos recursos? Quantas coisas que a gente viu que a gente tinha e fazia que eram inúteis e podemos viver com mais austeridade. A devastação do meio ambiente, só olhar as taxas de poluição como diminuíram. Só um dado, na Índia, eles há 30 anos não avistavam o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, por causa da poluição. Agora eles conseguem avistar 200 quilômetros a olho nu o Everest, porque diminuiu mais 50% da taxa de poluição. Quantas coisas a gente pode fazer também pelo bem da nossa terra? E o Papa, esse é um tema também muito recorrente para ele. Ante a globalização da indiferença, que acabo de falar para vocês, e não ter medo de construir a civilização do amor e da esperança, fazendo frente a todas essas coisas que nos angustiam, e termino com o texto do Papa. Sem uma visão de conjunto não haverá futuro para ninguém. Aproveitemos esta prova como uma oportunidade para preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém. O amanhã de todos, sem descartar ninguém. Se agirmos como um só povo, até diante das outras epidemias que nos ameaçam, poderemos ter um impacto real. É como um resumo que o Papa faz de todas essas palavras dele. A globalização da indiferença continuará a ameaçar e atentar ao nosso caminho, que ela nos encontre com os necessários anticorpos da justiça, da caridade e da solidariedade. Não devemos ter medo de viver a alternativa da civilização do amor, que tanto pregou o Papa Paulo VI e o Papa João Paulo II. Espero que neste tempo de tribulação e de luto, onde estiverdes, possais fazer a experiência de Jesus, que vem ao teu encontro, te saúda e te diz, alegra-te. E que esta saudação nos mobilize para invocar e amplificar a boa nova do reino de Deus. Vivamos nesse mundo com esperança. Vivamos semeando essa esperança também às pessoas, com realismo, não de uma forma ilusória, mas que a gente possa cultivar e semear no coração das pessoas coisas boas e que dê sentido à vida delas e também que faça sentido à nossa vida. Que rezemos também pelo Papa Francisco, ele que não está nessa luta sozinho, mas também com cada um de nós. Que Deus nosso Senhor nos abençoe e nos ajude. Pois bom dia a todos, a todas. Que bom que podemos estar unidos aqui em oração nesse dia. E vamos continuar nesse tema, das reflexões do Papa no meio desse momento histórico que estamos vivendo. E um momento histórico que também é uma oportunidade. Eu queria começar essa meditação com a parábola que se encontra em Mateus 25, do 1 ao 13. Não? Mateus 25, 1 ao 13. A parábola das 10 virgens, não? As madrinhas de casamento. E acredito que isso possa nos ajudar a entrar em nossas reflexões agora. Então aqui Jesus fala para os seus discípulos: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor,
abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então, sim, é uma parábola um pouco dramática, né? Acho que quando nós escutamos essa parábola, nossa, que situação. E aí já Jesus vai chegando, essa chegada do noivo, esse momento de casamento, e aí essas 10 madrinhas, né? 5 não estavam preparadas. E aí elas perderam a oportunidade do encontro definitivo com o noivo. O sentido para que elas estavam aí para o casamento, pois perderam essa oportunidade. E Jesus conta essa parábola porque, pois ele é o noivo. Ele é o noivo que vem ao encontro do seu povo, que somos nós. É possível que ficamos distraídos como estas moças. E como eu falei, podemos perder o sentido de por que estamos aqui. Não? Elas se prepararam tudo para um casamento e o mais importante, é o momento para o qual elas estavam aí, pois não conseguiram entrar. E aqui é onde Jesus nos vai relembrando, né, o sentido da nossa vida aqui. Estamos nesta vida para preparar-nos para o encontro definitivo com o noivo, com o Senhor Jesus. E Jesus vem ao nosso encontro constantemente, não é só ao final da vida. Né? Jesus, como muitos de vocês sabem, está constantemente falando conosco o dia inteiro. Por isso também o Ignacio Loyola fala como devemos cultivar um contemplar ativo, né? Uma ação contemplativa para que o que estamos fazendo, nossas tarefas, nossos trabalhos, os deveres do dia a dia, que nós possamos encontrar o Senhor que vem ao nosso encontro nessas pequenas coisas. Mas aí vem um pouco essa lição de Jesus, será que estamos despertos? Será que realmente no nosso trabalho, no nosso dia a dia, a gente vive atentos a esse encontro de Jesus? Ou será como essas 5 madrinhas, né? Ficamos um pouco distraídas com outras coisas e perdemos o essencial. Eu acho que essa parábola é muito oportuna nesse momento que estamos vivendo da pandemia. Agora já estamos em julho, acho que ninguém imaginou que íamos ficar até esse momento nessa situação. Como eu falo, pois o ser humano se adapta a tudo. E até nisso a gente fala, ok, com muita paciência e com muita fé, vamos caminhando. Mas ter um retiro no contexto, né, mundial, acho que é uma oportunidade também do Senhor Jesus que vem ao nosso encontro. Uma alerta, né, um lembrete do nosso Senhor. Atentos. Não percam o sentido de o que realmente é importante. Não se distraiam da essência da vida. Podemos aproveitar essa novidade, né, que estamos vivendo e aí ver que há uma nova vida que está vindo ao nosso encontro. Conversando com muitos de vocês, né? Algo novo está acontecendo aqui. É um momento muito doloroso, sim. Um momento muito confuso, sim. Mas justo há algo novo que está acontecendo. E talvez por isso estamos, né, com esse convite fique em casa, um pouco mais em silêncio, apesar das tarefas do dia a dia. Mas essa solidão e silêncio nos permite estar atentos a essa vida nova, que está em gestação. O que vai nascer? Pois vamos descobrir. Ou talvez já estamos descobrindo que essa vida nova está brotando. Então Jesus faz essa alerta, né? Vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. E não é para nos apavorar, não estou falando aqui, né, do fim do mundo, não estou sendo apocalíptico, não. Mas como eu falei, o dia inteiro o Senhor vem ao nosso encontro. E pode ser que estávamos um pouco mais distraídos com tantas coisas que o mundo coloca, né, assim, diante de nós. Então, eu acho que esse contexto que estamos vivendo é uma oportunidade de deixar-nos escutar, né, escutar e ver os sinais, escutar essas perguntas que talvez se levantem no nosso interior.
praticando interiormente? E se eu estou escutando essas perguntas, qual está sendo a minha resposta? Então, com esse contexto, eu queria ir para o texto do Papa, nesse documento aqui, da vida pós-pandemia, né? E o Papa Francisco também está vivendo essa mesma situação, né? Também fica em casa aí no Vaticano, não está podendo sair, mas ao mesmo tempo, através dos meios, ele tem ido ao encontro do povo, tem ido ao nosso encontro, ajudando-nos a fazer-nos essas perguntas. E ele nos convida a aproveitar esse tempo para preparar-nos, para que desde já podemos acolher a nova vida que está às portas. E não só, como eu falei, que a vida nova que está às portas, né, a vida pós-pandemia, mas a vida que já está acontecendo, a vida que já está brotando. Na página 48 desse documento, é bem bonito, porque o Papa cita o profeta Isaías. E ele fala, nessa terra desolada, o Senhor compromete-se a regenerar a beleza e a fazer renascer a esperança. O profeta Isaías fala no capítulo 43, eis que vou fazer uma obra nova, que já surge. Não a vedes? Deus jamais abandona o seu povo, está sempre ao seu lado, especialmente quando a dor se torna mais presente. Então, é isso de perceber essa vida nova, essa obra que o Senhor está fazendo. E logo o Papa continua, eu sopro do Espírito que abre horizontes, desperta a criatividade e nos renova na fraternidade para dizer presente, eis-me aqui. Como falaram nessas 5 madrinhas sábias, né? Chegou o noivo, elas já se colocaram de pé, aqui estou, estava te esperando, vamos celebrar. Eis-me aqui, aqui estou presente. Pois também, nesse momento, podemos também nos colocar de pé e dizer, estou presente, estou atenta, estou já construindo caminhos novos, porque o velho já passou. Né? E aqui estamos num momento novo. E o Papa fala, é urgente discernir e encontrar a pulsação do Espírito para dar impulso, juntamente com outros, porque saber que não estamos isolados nisso, estamos como família humana, acho que, não sei, assim, de todo o que nós temos vivido, é muito forte pensar que algo assim poderia unir a família humana, que todos estamos passando pelo mesmo. Pode falar com o amigo que está na Austrália, o amigo que está no Canadá, que está na Espanha, que está em Malásia. Estamos todos unidos nisso, todos passando por uma mesma experiência humana. Então, isso aqui o Papa fala, juntamente com outros, temos que encontrar as dinâmicas que possam testemunhar e canalizar a vida nova que o Senhor quer gerar neste momento concreto da história. Este é o tempo favorável do Senhor, que nos pede para não nos conformarmos, nem nos contentarmos, e ainda menos para não nos justificarmos com lógicas substitutivas ou paliativas, que nos impedem de suportar o impacto e as graves consequências do que estamos a viver. Isso é bem bonito, ele fala, este é um momento propício para encontrar a coragem de uma nova imaginação do possível, com o realismo que só o Evangelho nos pode oferecer. Então, sim, é um momento de nos levantar e dizer, com coragem, eis-me aqui, Senhor. Estou pronto e já estou construindo caminhos novos para a minha vida da minha família. Mas também vem na pergunta, o que é esta nova vida? A gente fala nova vida, mas o que é? Pois, cada um vai ir descobrindo de que forma vai nascer essa vida nova. Amanhã, no Evangelho do Domingo, vamos escutar a parábola do semeador. E acompanhando vários dos grupos essa semana que estavam fazendo sua leção dessa parábola, a gente falou muito da realidade de um semente, né? A semente na parábola. Pensar que semente é algo tão pequeno, pode ser maior, um pinhão, por exemplo, e pensar nessa pequena coisa há um potencial de vida enorme. Como eu falei, para mim sempre me impacta muito, você vai para o sul e ver de um pinhão cresce uma árvore enorme. E você fala, nossa, de pensar que aí estava contido toda essa força e energia vital.
Então, também, em muitos de nós, Deus já plantou semente. Está dentro de nós a potência de uma vida nova, uma vida maior, melhor. E aí precisamos cultivá-la. A transformação da sociedade também, vamos dizer, está em germe. Ainda está renascendo. Mas não vai depender, eu acredito, né, e o que o Papa fala aqui, não de estruturas externas. Não vai depender só de uma política nova, ou de construir outras coisas. Ou construir coisas com maior distanciamento social, né? Assim como, não são coisas externas que vão nos trazer essa vida nova. A vida nova nasce dentro de cada um de nós, né? De cada ser humano, de cada coração humano, porque de nada serve construir outras estruturas se o coração humano, a alma humana, não se transformou, não se purificou, não se iluminou, não acolheu a graça dessa vida divina em nós. Então aí vem, né, o convite de cultivar o amor, o perdão, a reconciliação. Isso é a vida nova do Evangelho. Esses são os valores do reino, a justiça, a generosidade. O Papa aqui fala na página 47, também sobre como toda a vida de serviço e amor oferecestes nesse tempo voltará a pulsar. Ele está falando como para as pessoas que nesse tempo têm vivido esse serviço escondido, esse amor. Isso é a vida nova, que talvez bem no escondido, né, do seu escritório, aí o seu home office, em casa, na cozinha, todo esse serviço, a entrega, muitas vezes com lágrimas, com medo, com dores, com cansaço. Mas essa é a vida nova que está renascendo, de um serviço generosa. Então, aqui seria um exercício que eu gostaria de convidar vocês de fazer no contexto desse retiro. Primeiro, anotar em algum lugar, né, no celular, assim, se você tem um caderno, anotar e reconhecer o amor vivido nesse tempo. O que eu falei, né, citando essas palavras do profeta Isaías. A vida nova está por chegar, mas já chegou. Você já está vivendo essa vida nova. Se você se dá conta, não. Mas de poder fazer um exercício nesses meses, no início dessa vida, essa etapa nova, como é esse amor que eu tenho vivido? E reconhecer o que eu falei, pois sim, tem muito amor na perseverança, na constância, né, do cansaço, de não se deixar, não sei, vencer, né, pelo desânimo, pela tristeza, né, o cuidado do outro, né, a preocupação pelo mais necessitado. Eu tenho testemunhado, né, assim, online, do que as pessoas vão partilhando, um novo amor que vai surgindo dentro da família, dentro do matrimônio, a preocupação pelo vizinho, o idoso. Mas é bom para você mesmo reconhecer isso. O que eu tenho vivido nesse tempo? Reconhecer isso. E ver que isso já são sinais dessa vida nova que está surgindo na tua vida. Com certeza o seu olhar já mudou. Mas é bom a gente se reconhecer e não pensar que ainda falta. Ainda falta sim, mas também não é só olhar o que falta, mas o que já está. Acho que isso é muito importante para nós. Mas também, dentro dessa mesma luz, que você vai reconhecendo o seu amor vivido concretamente nesse tempo, esses últimos meses, anota as oportunidades ainda por viver. Com a luz de o que você já viveu, de o que também deu alegria, o que deu paz, o que te deu força e coragem, pois potencializar isso, cultivar isso. E pensar, ok, talvez até perdi uma oportunidade, mas estou me dando conta disso agora, pois saindo desse retiro hoje, como vou viver daqui para frente? Quais são as oportunidades que Deus me está dando de semear nova vida, né? De jogar esse semente do amor e do serviço, porque é isso o que vai fazer novas todas as coisas. Especialmente nós como cristãos temos que ser esse fermento, né? Esse adubo no solo da humanidade nesse momento. Também muitos de vocês falam, eu não sei como as pessoas sem fé conseguem passar por esse momento.
Deus também dá suas graças a essas pessoas, se eles reconhecem ou não. Mas também tem muita gente, se você não tem um olhar mais além, pode ser desesperador das mudanças que estão acontecendo, das perdas, dos lutos. Então, nós como cristãos que temos uma esperança, temos uma certeza de uma presença do amor, pois agora também é o nosso momento para fazer isso presente, visível no nosso mundo. E esse é o convite do Papa, que nós como católicos possamos realmente ser fermento, não? E cultivar essa nova vida. Então, deixo esse pequeno exercício para vocês fazerem, né, nesse tempo. E voltar a ouvir, né, essas palavras do profeta Isaías, né, que não são as palavras do profeta, mas é o Senhor que fala por meio do profeta para seu povo. Que nós possamos ouvir isso, falar para nós hoje. Eis que vou fazer uma obra nova, que já surge. Não o vedes? Essa é a pergunta para o Senhor, do Senhor para você hoje, para mim. Vamos abrir os olhos, vamos perceber essa vida nova que já está aqui. E percebendo, nós podemos acolher e cultivar.